Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu estou passando aqui para me deixar mais uma palavra para nossa edificação. Essa palavra que hoje eu vou compartilhar com vocês, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela é uma palavra mais de advertência. Nos dias de hoje, tem se levantado muitos falsos profetas. Tá cheio assim, de profetas mundo afora. E a palavra de Deus, que fica 1 Reis, capítulo de número 22, verso de número 6, que diz assim, Então o rei de Israel, que era Acabe, ajuntou os profetas. Veja quantos profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então observe que 400 profetas, todos profetizaram a favor do rei Acabe. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Por que tomar cuidado? Porque muitas das vezes, ao invés de você consultar a Bíblia, você, até mesmo eu, algum dia, ou nós, fomos atrás de homens. E esses homens, muitas das vezes, por engano, falando ali pelo seu coração, pelo seu próprio espírito, que é o espírito do homem. E a carne, muitas das vezes, ela nos leva a falar algo que Deus não está falando. Aqui você veja que 400 homens disseram para ele: não, pode subir. Pode subir porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Entregará a Ramote de Gileade. Então o que acontece? Deus ele nunca vai pela maioria. Deus ele sempre vai pela minoria. Porque Deus ele sempre escolhe as coisas loucas, pequenas. Ele nunca vai escolher o grande, ele nunca vai escolher o sábio, segundo a carne. Então, quantos casamentos eu já vi se destruindo por causa de profecias enganosas? A pessoa chega: meu casamento é de Deus. Ao invés dela ir na Bíblia e examinar a Bíblia, vou procurar aqui na parte de casamento, o que Deus fala sobre casamento. Deus vai falar que o jugo é desigual, o crente não pode estar. Então você vai ir pela palavra de Deus, ela vai ser uma bússola para você. Porque tem um salmo aqui que diz, eu não me lembro agora, mas diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela vai te guiar, ela vai te direcionar, ela vai te dar uma diretriz. Então o que acontece? Olha aqui, versículo 7. Disse, porém, Josafá, que era o rei de Judá. Na época eles tinham feito ali, se juntado, e Deus não se agradou disso também, mas essa não é a palavra hoje. Diz assim, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Então o rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei Acabe, ele disse: olha, tem um profeta aí, mas só que eu não gosto muito dele, porque ele não profetiza coisas boas para mim. Ele só profetiza coisa ruim. Quer dizer, muitas das vezes, irmãos, a palavra de Deus vai vir para nós não para aliviar o nosso ego, para encher o nosso ego, para satisfazer o nosso ego, o nosso orgulho, mas muitas das vezes a revelação, a profecia de Deus, ela vai vir para nos consertar diante de Deus. E sempre uma palavra de conserto, ela não é muito confortável, ela não é boa. A certo momento, Pedro fala isso, que ela vem e causa tristeza, mas depois ela causa alegria. Então a palavra, a profecia de Deus, geralmente ela vem para mostrar o nosso erro, para mostrar onde nós estamos errando. Então o rei aqui falou: eu não gosto muito dele porque ele só profetiza coisa ruim. Mas geralmente Deus usa pessoas que você não dá nada por eles, não dá nada por elas.
Então Deus vai pegar e vai usar aquele que você menos acha que vai ser usado. Às vezes você vai na igreja, vou ir para a igreja hoje porque aquele pastor é usado, aquele bispo é usado, aquele apóstolo é usado. Aí o que acontece? O homem fala, mas Deus não fala. E às vezes você não está em conexão com Deus, você não está conectado com Deus, você está longe de Deus porque você quer ouvir aquilo que a sua carne quer, então você não ouve. Às vezes Deus usa o pequeno, ele usa aquele menos favorecido, o mais insignificante, e aí você pensa assim, não, Deus vai usar essa pessoa? Não usa. Então aí você vai procurar aquele que passa, muitas das vezes, profecias, revelações que agradam a carne do homem. Então isso satisfaz o seu ego, você vibra, você gosta, você fala, nossa, que maravilha, mas é tudo carne, não é espírito. Porque a profecia, a revelação quando ela vem, é para nos mostrar aonde está o nosso erro, para nos arrependermos da onde nós estamos errando, para que possamos agradar o coração de Deus. Então, eu vou pular aqui para o versículo 13, bem calmo essa palavra aqui, porque é uma palavra que requer muito cuidado para que possamos entendê-la. Então diz assim, ó, lá no versículo 13, o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Então, esse mensageiro que foi lá chamar Micaías, ele disse o seguinte, ó, todos os 400 estão profetizando coisas boas. Veja lá o que você vai falar. Fale o que é bom diante do rei, porque senão, ó, a giripoca vai piar para o seu lado. Então, versículo 42 assim, ó. Respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Aí acontece do rei vir, Micaías fala, ó, pode ir que você vai triunfar, você vai sair vitorioso, lá em Ramote-Gileade. Mas ele falou isso com medo daquilo que o mensageiro tinha falado. Aí o rei vira para ele e diz o seguinte, fale comigo a verdade, rapaz. Eu sei que você não está profetizando certo. Aí olha o que ele diz lá no versículo 17, ó. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito que é bom, mas somente o que é mal, falando para o rei de Judá, que era o rei Josafá. Então, diz aqui, ó, no versículo 19. No versículo 19 diz assim, ó. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perdão. Então, a partir desse momento, Micaías, o profeta, ele tem uma visão do trono de Deus, o Senhor assentado no seu trono e o seu exército, presumo eu que sejam os anjos. Mas olha o que diz aqui no versículo 20, ó. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe? Olha o que acontece agora, irmãos, ó. Olha o que acontece, preste bem atenção nisso aqui, ó. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Agora é o mais interessante da palavra, ó. Versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Aí o Senhor perguntou assim, ó. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Versículo 22, ó. Olha o que o espírito disse, ó. Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerá. Sai e faz-o assim. Ou seja, o Senhor permitiu que aquele espírito enganador saísse ali e enganasse Acabe usando os 400 profetas ali. Lá em Tessalonicenses, eu vou ver qual aqui agora. Primeiro, segunda carta, epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 11, diz assim, ó. E por este motivo, pois que Deus lhes manda
a operação não está falando que é o diabo, não, é Deus. Olha, olha, irmãos, presta atenção. Por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ou seja, vocês querem ouvir mentira? Ouça. Eu vou enviar aí a operação do erro. Vocês querem ouvir só aquilo que vai alimentar o ego de vocês? Aquilo que vai satisfazer vocês? Então vou enviar a operação do erro para darem crédito à mentira. Ó, versículo 12, ó. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, quer dizer, a verdade, muitas das vezes, ela não é chamativa. Ela não é agradável. Por quê? Porque se você pregar a palavra de Deus pura na igreja, vou dar um exemplo aqui, irmãos, ninguém vai falar que você foi, nossa, que palavra, não. Olha que foi a palavra de Deus pura. Mas agora, se eu faço um show dentro da igreja, porque a maioria hoje é artista, aí todo mundo vai aplaudir, todo mundo vai vibrar, todo mundo vai rodar, vai ficar fazendo coreografia na igreja. Então o povo quer isso. O povo pegou o mundo e trouxe o mundo para dentro da igreja. Antigamente o diabo pegava uma pessoa da igreja e arrancava ela da igreja. Hoje não, hoje o diabo ele fez uma reunião com os demônios lá no inferno e falou, ó, agora nós vamos fazer o seguinte, nós pega essa pessoa, coloca o mundo dentro dela e leva o mundo para dentro da igreja. Aí tem quadrilha hoje dentro da igreja, hoje tem salão de cabeleireiro dentro da igreja, hoje tem até piquenique dentro da igreja tem. Então daqui uns dias as pessoas vão chegar na igreja e o pastor vai virar. Ei, olha a tatuagem que eu fiz. Você também não quer fazer uma não? Vamos ver se a sua vai ficar mais bonita. Então, tudo está caminhando para isso. A casa de Deus está virando uma bagunça. Como Jesus ele mesmo disse, a casa do meu pai não será chamado casa de cabeleireiro, não será chamado cabeleireiro, lugar de fazer quadrilha, lugar de é tanta coisa, irmãos, que hoje a gente vê na casa de Deus que parece menos uma casa de Deus, porque virou bagunça. Hoje tem lugares que, dependendo do lugar, a casa de Deus parece mais terreiro de umbanda do que igreja, para falar a verdade, para ser sincero. Então, irmãos, é isso. Vou continuar aqui, ó, no versículo 23, que diz assim, ó: Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Então, o Zedequias, ele falou, da onde saiu o Espírito de Deus de mim foi para você para falar na sua boca. Sendo que ele que estava com o espírito mal, profetizando aquilo que o rei queria ouvir, para agradar o rei. Eu vou encerrar lá no versículo de número 27, diz assim, ó: E direis, assim diz o rei, meteste homem na casa do cárcere, ou seja, na cadeia, angustiai com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Irmãos, resumindo tudo aqui, ó. 28. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: Ouve isto, vós todos os povos. Ainda colocou em prova, ainda falou: Povos, ouça isso que eu estou falando. Se voltar em paz, foi porque Deus não falou através da minha boca. Então, o que o rei fez? Geralmente é assim: quando você profetiza coisa boa, todo mundo falta pouco te carregar no colo. Mas quando você profetiza aquilo que não é bom assim, diante dos olhos humanos, o que vai acontecer? O rei meteu ele, colocou ele na cadeia, no cárcere, e falou, ó, dá para ele pão e água. Eu não conheço, irmãos, olha que eu medito, eu gosto de ler a Bíblia. Eu não vejo na Bíblia nenhum profeta passando situação boa. Eu vejo os profetas solitários, por quê? Porque justamente eles não tinham contato com o ser humano direto, justamente porque eles falavam por Deus. Então não teriam como eles terem assim uma intimidade com alguém, porque sempre os profetas foram sofridos, pessoas sofridas. Profeta com a cabeça arrancada, cerrado no meio, é profeta que foi morto a pedrada. Então, como no caso de João Batista ele chegou e falou para Herodes, ó, não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Você está em adultério. Você tem que abandonar a mulher do seu irmão, do Filipe. O que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Qual profeta que você já viu no Brasil que perdeu a vida por causa do evangelho? Qual? Então, irmãos, nós estamos longe daquilo que é evangelho.
Hoje a pessoa fala, ó, o varão, profeta de Deus, a profetisa de Deus. E fica lá, ó, rodando, roda, 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 e é profeta. Profeta, irmãos, profeta é quem fala a verdade, que perde a sua vida, que é açoitado, perde a cabeça, sabe? Paga o preço que tiver que pagar, mas fala a verdade, não arreda o pé. Então os profetas que o Brasil inventou, o Brasil tem profetas inventados pelos homens. No Brasil mesmo, não, até hoje, eu não conheço. Se tiver, tem poucos. Se tiver, tem muito poucos que falam a verdade e doa quem doer. Você não pode, nós não podemos agradar o ego humano. As pessoas, o verdadeiro profeta quer conhecer é quando ele prega e todo mundo sai chateado com ele do culto. Por quê? Porque ele falou aquilo que Deus quer falar, não aquilo que o povo quer ouvir. Só para encerrar, como é tão sério isso, é tão sério isso que eu estou falando para vocês, irmãos, que Deus, ele está furioso, ele está assim, ó, querendo esganar essas pessoas. Olha para você ver, ó. Ezequiel capítulo de número 13, ó. Versículo 2, Ezequiel 13, 2, só para encerrar, ó. Deus falando com Ezequiel, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizando exprimem, como diz o que lhe vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Então eles profetizam segundo o seu pensamento. Olha o versículo 3, ó. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Então é aquela pessoa que vive na carne a semana inteira, mas quando chega no domingo, ela diz, tem a capacidade de pegar o microfone e dizer assim, olha, Deus está mandando te dizer, quando na verdade Deus não está mandando falar nada. Porque é a palavra que está dizendo, ó, seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Não viu nada e está falando que viu. Então no versículo, vou pular lá para o versículo 6, assim, ó, Ezequiel 13, 6. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosos que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra, ou seja, como se fosse uma roleta russa. Joga-se palavras ao vento e se der certo, se der certo, amém, foi de Deus. E se não deu certo, aí todo mundo esquece. Então, tá dizendo, ó, tiveram visões falsas e adivinhação mentirosos que diz, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, esperam o cumprimento da palavra, eles esperam. Olha o que diz o 7, ó. Não tiveste visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. O Senhor é contra os falsos profetas que falam visões mentirosas, que passam engano aí para o povo. Então, meus irmãos, é isso. É essa palavra. Essa palavra. Já imaginou alguém chegar em um lugar e falar que você mandou falar algo que você não falou? Imagina o tanto que você vai ficar bravo, hein? Agora você imagina a ira de Deus. Falar no nome de Deus em vão. É muito perigoso. Talvez as pessoas não tenham ciência o tanto que isso seja perigoso. É melhor, irmãos, você ficar calado na igreja. É melhor eu ficar calado na igreja. Melhor nós ficarmos calados na igreja e não falar nada. Que a gente vai estar agradando mais o coração de Deus do que se a gente falar algo que Deus não está falando para a pessoa se agradar de nós. Eu vou falar porque a pessoa vai se agradar de mim. E aí, será que Deus ele vai se agradar de você? Você está falando aquilo que ele não mandou falar? E ele diz, ai daqueles que disserem o que eu não mandei dizer. Então Deus ele vai colocar todos diante do tribunal. E lembrando que todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo ainda serão julgados pelas suas obras. Não pense que aceitei Jesus Cristo, já estou no céu, só porque eu aceitei Jesus Cristo, não. Tem as obras ainda. As obras. Porque senão todo mundo ia entrar no céu, porque todo mundo acredita em Jesus. Mas a mudança tem que ser nas obras. Tem que ser a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Eu gostaria de deixar essa palavra aqui para a nossa edificação,
não é apontando, não é julgando, até porque eu estou falando no plural, estou falando nós, não estou falando somente você, estou falando nós. Então que essa palavra seja para a nossa edificação em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.